Mas sejam bem-vindos, vão chegando, nós já vamos ter a nossa mensagem. Daqui a pouco eu gostaria de, enquanto isso, passar para vocês. Nós tivemos na semana passada dois convidados muito especiais que foram o pastor Gerson Santos, que teve conosco, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, os que estão aqui na sala. Nós tivemos o pastor Gerson, e junto com o pastor Gerson nós tivemos a Nayana, que mora lá em Beirute, no Líbano. E foi um momento muito especial, muito agradável, muito bom, embora nas condições em que a Nayana estava lá, mas o grupo se uniu, está orando, e agora para eles, para um país tão sofrido e tantas coisas que acontecem no Líbano, vão ter que, mais uma vez, reconstruir o país. E foi um momento muito especial aqui do nosso grupo poder ter o testemunho que nós tivemos da Nayana falando para a gente ali dos momentos muito difíceis que ela passou lá com o susto do que aconteceu. Na semana retrasada, antes da quarta-feira passada, quantos de vocês lembram quem é que estava conosco? Nós tínhamos o pastor Gilberto Damascena. Tem dois Gilbertos Damascena. Tem o pastor Gilberto Damasceno, que é diretor lá do IAP, no Paraná. E tem o pastor Gilberto Damascena, que é o que estava conosco. Num momento muito especial da vida dele, num momento muito delicado, onde o irmão mais novo do pastor Gilberto tinha sofrido um acidente de bicicleta, e nós juntos tivemos aqui a oportunidade de orarmos, de ouvir o testemunho, a luta, as orações, o que a família estava passando. Oramos pelo Gilmar Damascena, sua esposa, que está grávida de 9 meses. E, infelizmente, essa semana, o Gilmar não resistiu ao trauma, a tudo, e faleceu. Então, nós vamos ter o pastor Gilberto aqui novamente conosco daqui a uns dias. Um momento muito especial para nós aqui, para eles lá também. Eles estão passando um momento muito difícil, a família, a esposa, os irmãos, o pastor Gilberto principalmente, era um rapaz jovem, muito talentoso, muito envolvido, e não está sendo fácil para eles. Então, lembre todos vocês de orar pela família Damascena. São lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, perto de Cuiabá. Eu vou tentar mais uma vez o vídeo, ver se agora vai sair o som para a gente poder. E não está saindo o som, não. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Vou ter que deixar esse vídeo para lá, viu, Danilo? Não está dando certo hoje, não. Bom, mas vamos dar continuidade. Muito boa noite a todos vocês, mais uma vez, que estão chegando, que estão assistindo, que estão participando do nosso momento especial. Hoje nós temos um convidado especial, muito especial mesmo, que nós tivemos o pai dele há um mês e pouquinho atrás, junto com a mãe, e foi muito especial, foi muito bom. E o pastor Paulo é um amigo, esteve aqui em Nova York há muitos anos atrás, né, pastor? Mas eu não esqueço, não. Não esqueço, não. Tem boas lembranças e é sempre muito bom ouvi-los. Família Bechara, é sempre muito bom ter vocês por perto da gente. Muito obrigado, E Edson. obrigado, pastor, por aceitar o convite de estar conosco hoje, trazendo uma mensagem tão bonita, tão especial, que nos leva realmente a refletir muito sobre o céu, que é o objetivo maior. E nessa correria toda nossa, nova-iorquina, californiana, a gente não pode perder essa visão de forma alguma, né, pastor? Então,
pararmos durante a semana, na quarta-feira, para a gente juntos passar esses momentos aqui, que às vezes nós ficamos aqui juntos 1 hora, às vezes nós ficamos 1 hora e meia, nós ficamos até 2 horas. E quando o encontro era presencial, aqui em Long Island, aqui em Nova York, pastor, nós às vezes passávamos de 3 horas reunidos juntos. Porque nós fazíamos um momento de pedidos, um momento ali de onde as pessoas todos tinham a oportunidade, têm ainda a oportunidade de abrir seu coração, de expressar o seu sentimento, e todos ficavam bem à vontade. Depois nós tínhamos um momento especial de mensagem, e lá, pastor, no encontro presencial, nós tínhamos um lanche depois de tudo isso. Então, eram 3 partes do encontro muito especiais e muito bons, que temos muita saudade, e se Deus quiser, nós vamos ter esses encontros presenciais novamente, lógico, com muito cuidado ainda e tudo mais. Mas pararmos a nossa vida de correria, vida de negócios, de trabalho, o que quer que seja, de aprendizado e tudo, para dedicarmos um momento especial de ouvirmos o nosso próximo, de ouvirmos o nosso amigo, de ouvirmos aqueles que estão tão distantes, mas que estão precisando de se expressar, de falar, é muito especial, e esse grupo tem trazido esses momentos na vida de todos aqueles que têm acompanhado esse grupo, Não Mais Eu. É muito bom, eu tenho respondido todos aqueles que têm colocado os seus questionamentos ou os seus comentários na página lá do Facebook, e tem sido realmente motivador continuar fazendo esse trabalho todas as quartas-feiras, e eu fiquei muito feliz porque eu fui convidado, pastor Paulo, eu não sou pastor nem nada, mas eu fui convidado a pregar num PG lá em São Paulo na semana passada. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade que me deram. Inclusive, o Anselmo está nos assistindo pela internet. Anselmo, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de conhecer ali um pessoal que se reúne nas sextas-feiras à noite. E nós podíamos fazer um pequeno grupo, viu, Anselmo, se você estiver nos ouvindo, nós vamos ter que fazer um meeting, um Zoom meeting juntos, os 2 grupos, porque eles também têm a mesma característica, com pedidos de oração, passando ali as necessidades de cada um e tal, e foi muito bom compartilhar esse momento com eles lá. Então, eu gostaria de abrir aqui para todos que estão aqui na sala, inclusive o pastor Paulo também pode se expressar, se você tiver, pastor, um pedido de oração especial, lembrando essas 2 últimas semanas. Lógico, tem outros pedidos e outros motivos que nós oramos aqui no passado, mas especialmente essas 2 últimas semanas, que foi o que eu estava dizendo antes, primeiro de tudo, o acidente ali com o irmão do pastor Gilberto, um amigo nosso de lá do Brasil, que infelizmente veio a falecer essa semana. O grupo orou, todo mundo se comoveu com o rapaz. Infelizmente ele não resistiu, mas é o pastor Gilberto e toda a família entende aí com uma dor muito grande, mas oraram para que Deus realmente trabalhasse nesse assunto, e infelizmente o Gilmar Damasceno faleceu. Mas vamos lembrar de orar pela família Damasceno lá de Rondonópolis. Vamos lembrar de orar pelo pessoal de Beirute, lá do Líbano, né, pastor Paulo? Pastor Paulo teve a oportunidade de passar por lá, morou, trabalhou por lá. Como é que foi, pastor? Na Reparte com a verdade, gente, por favor. Edson, em 84 eu estive visitando o Líbano, não foi em 82, eu creio, com meu tio. Visitei o Sim, Líbano por alguns dias, mas eles tinham guerra naquele tempo, então nós ficamos sim. poucos dias. Durante o dia eles trabalhavam e à noite eles tinham guerra. Então, Uau. Nossa. eu tenho, na verdade, alguns parentes lá, porque eu sou descendente de libanês e Sim, outras nações também. sim. E por falar nisso, nós temos mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Temos 7 milhões de libaneses no Brasil. É mesmo, pastor? Que impressionante. Eu Mais do sabia que que a no Líbano. comunidade era grande, principalmente em São Bem grande, Paulo, né? bem grande, no Brasil todo. No Brasil Especialmente todo, São Paulo. principalmente Então, São Paulo.
Depois de 84, nunca mais fui para o Líbano, mas eu sei que é um país maravilhoso. Povo, né? Já foi chamada a Suíça do Oriente Médio, Uau. mas ultimamente esse país tem passado por várias crises, problemas econômicos. Nós temos o Middle East University, nossa Uhum, universidade lá, a uhum, sede da União é lá também. uhum. E vale a pena nós orarmos por esse povo que está passando por muitas dificuldades. Eu soube que ao redor de 300 mil pessoas perderam a sua casa, foram para Não, algum outro lugar na casa de parentes. Então, é uma situação terrível essa. realmente muito difícil. Pastor, eu ouvi dizer, vou dizer aqui do que eu ouvi, não tenho assim uma certeza, mas há uma comunidade de 20 mil brasileiros na cidade de Beirute? Você tem uma ideia? Olha, eu não sabia disso, que eu sei que vários missionários brasileiros Sim, estão no Oriente Médio e vários deles estão em Beirute ou sim. no Líbano, mas eu não sabia que a quantidade de brasileiros seria tão alta assim. Eu não sei se essa fonte é oficial desses números, mas foi o que eu ouvi. Levando em conta que são 7 milhões de libaneses vivendo no Brasil inteiro, aí dá realmente a impressão de que os É, familiares e os descendentes ali nesse vai e volta, pode ter certeza que esse número ele deve ser real realmente. E aí a Nayana até mandou para mim umas fotos essa semana da limpeza, né? Que está começando. Que coisa impressionante foi essa explosão e esse estrago lá. Então vamos lembrar realmente, pastor, muito obrigado pelas essas informações a respeito da cidade de Beirute e do país do Líbano, realmente um pessoal muito bom. Obrigado pela participação desde já, pastor Paulo Bechara conosco hoje, lá da Califórnia. Nós estamos com 3 horas de diferença. O sol, o sol tá quente aí ainda. O sol californiano, nós estamos aqui, são 7h18 aqui em Nova York, já são no Brasil ali, São Paulo, pessoal do Sul 8h18. Aqui os dias já estão ficando mais curtos, então tá claro ainda, mas o pôr do sol já está mais cedo. Nós temos o pessoal lá do Texas, de Santa Catarina e de vários lugares do Edson, Brasil. Sim, pastor, pode nós falar. temos aqui 93 graus aqui em Bom, Riverside, bom. quase 4:30. Eu quero aproveitar para mencionar que alguns membros da nossa comunidade estão Sim. aí. Por favor, pastor Paulo, eu estou vendo aqui alguns nomes. Se o Sim, senhor puder, por gentileza, nos ajudar como não? a apresentá-los, por Eu, favor. eu reconheço que nós temos a Marlene, Sim, a nós Marlene lá do temos, Texas. nós temos a Eu já Dênia. frequento a de Nova York já faz tempo, Ah, Paulo. que bom, que bom. É, Nós temos a Dênia, que é de Austin, Texas. muito bem-vindo, Eu Dênia. reconheço também a Poliana, que é da nossa Isso, comunidade aqui, a Poliana Remígio. E seja também estou bem-vindo. reconhecendo a irmã da Marlene, a Beth, que está aqui também. Que Aliás, bacana. a Sim. Beth, nós temos um pedido especial, porque a Beth vai passar por um procedimento médico delicado Sim, amanhã, a Marlene tem falado, e pastor, se nós verdade. pudermos mencioná-la em oração, seria Uhum, muito bom. uhum, exatamente. Vamos com certeza lembrar. Sejam todos vocês bem-vindos. Quem mora em Austin é a Dênia, é isso? Austin é Oi. uma cidade bonita. Não dizer que Houston não é, porque Houston também já tive a oportunidade de ir lá várias vezes. É quente pra danar. Foi 109 graus que fez aí essa semana. É muito quente. Isso em Fahrenheit. E se colocarmos isso em graus Celsius, vai dar 40 graus de temperatura ou mais até. Mas Austin é fantástica. É uma cidade A minha moderna. cidade, aqui é a Beth, a minha cidade, Minneapolis, também é muito bonita, viu? Sim, Beth, Minneapolis. Eu tive em Minneapolis 2 anos atrás. Eu fiquei um pouco impressionado. Eu tinha uma outra visão de Minneapolis. Mas olha, muito bonita a cidade mesmo.
Obrigada. Eu gosto de Minneapolis só para passear, para morar lá, não moraria. É mesmo. Mas então tá bom, gente. Mais alguém? Obrigada pelas orações, gente. Sim, continuamos orando por você. Que Deus abençoe e coloque sua mão poderosa sobre você mesmo. Mais alguém quer citar algum pedido, algum momento especial? Nós temos várias pessoas aqui estão nos acompanhando pela internet. Nós temos um pedido especial, que ela não fala exatamente o que é, mas vamos lembrar de orar. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Bom, não tem nenhum pedido especial. Pode falar. Oi, Edson. Oi, Danilo. Carol, pode falar, Carol. Desculpa aí, Danilo. Deixa a Carol que estava falando. Pedir pelo vô? Eu queria pedir pro vô. Ele passou mal hoje. E É mesmo. orar por ele. Sim, vamos lembrar de orar pelo vô primo, ou pelo primo vô, né? Vamos lembrar sim, Carol, bem lembrado. Mas ele tá ok agora? Como é que tá? Sim, agora ele tá melhor. Tá melhor, Mas, tá bom. sabe, né? Sim. Quem mais? Danilo, pode falar, Danilo. Não sei se você lembra que alguns meses atrás a minha prima lá de New Jersey estava participando. Sim, lembro. E a parceira lá dela, que mora lá com ela, a Jéssica, que também estava assistindo, essa semana ela descobriu que o pai dela está com câncer e está muito avançado. Uau! E ontem nós estávamos conversando que ela até estava falando de já ir embora em setembro, que ela queria voltar para o Brasil, ficar com os pais dela. Sim. E nós conversamos muito com ela, né? E ela ficou de pensar, nós falamos para ela orar antes de tomar a decisão. Sim. E ela prorrogou um pouco mais e eu creio que ela vai estar em oração e eu peço vocês que orem por ela também, por Jéssica, que Deus possa estar iluminando a mente delas, né? Sim. E ajudar ela nesse momento difícil. Ela é a filha caçula. Sim. E a gente estava falando porque, infelizmente, estamos expostos a isso. Quem está aqui está exposto a isso, né? Sim. Mas talvez ela aqui pode ajudar até muito mais do que lá, né? Com certeza. Não esqueça de orar por elas duas, não. Jéssica e Raíza. Jéssica e Raíza. Lembre, pessoal, todos que estão nos assistindo, de orar por todos esses pedidos que foram feitos. E essa pessoa que nós não conhecemos, mas está precisando de que Deus venha colocar sua mão sobre esse homem que recentemente ficou sabendo que tem câncer. Então vamos lembrar de orar assim, Danilo, viu? Está aqui nas nossas orações. Vamos continuar. Eu sei que a Kátia, ela fez um pedido especial há umas semanas atrás a respeito do Andy. Esperamos aí que o Andy esteja melhor. A gente tem orado por ele também. A sua irmã Rosana, as meninas e tudo mais. Então, que Deus possa realmente colocar a sua mão poderosa sobre todos esses pedidos aí. Mais alguém quer falar? Quer falar, Kátia? Pode falar. A Silvana também depois. Aproveitando aí, já que você citou a família da Rosane, né? Sim. A Annalise me ligou há uns 2 dias e o desejo da Annalise, já tem aí 2 anos, é vir ficar um semestre aqui no Brasil. Sim, sim. Hoje ela ia ter uma conversa muito especial com a orientadora do colégio dela para ver se existe essa oportunidade dela estar fazendo esse intercâmbio em um dos nossos internatos aqui, né? Pertinho aqui de casa. Sim. E ela quer muito isso, vai ser muito bom, tanto para ela quanto para a mãe dela.
E é uma experiência que ela vai passar, que ela precisa passar, porque já era para ter feito com a Dorothy, a Rosane segurou, não deu, e depois a Rosane acabou se arrependendo. Então, ela está, assim, agora meio que aceitando a deixar a Annalise vir. Então, eu acredito que hoje, elas falaram que iam me ligar hoje à noite, então, para que se for para dar certo, que Deus abençoe aí, e que dê certo para ela vir. Ela quer que eu vá no colégio, já vem questão de matrícula e tudo, mas eu sinto assim uma grande responsabilidade em cima de mim, sabe? Porque de certa forma eu vou estar assinando a responsabilidade dela. Verdade. E uma adolescente não é fácil, né? Verdade, não, com certeza. Mas então, eu peço para que Deus nos oriente. Só para confirmar, Kátia, é a Lili, é a Annelise que está querendo. A Lili que está querendo passar um período aí. Isso, ela quer vir daí ela já vem em dezembro para ficar até julho, né? Ficar um semestre. Entendi. Tá bom, vamos lembrar de orar pela Lili, sim, por essa decisão, pelos familiares, por todos que estão envolvidos, para que possam realmente ser feita a vontade de Deus nesse processo aí. Com certeza seria muito bom. A Lili fala muito bem o português, vai aí sempre, ela gosta demais do Brasil, e com certeza seria bem enriquecedor essa ida dela aí, e que seja feita realmente a vontade de Deus. Tá bom, Kátia? Vamos continuar. A Silvana tinha levantado a mão, inclusive eu gostaria de já aproveitar, Silvana, antes de você falar, eu gostaria que na hora dos nossos momentos de oração, nós vamos ter 2 orações pelos pedidos todos feitos aqui, lembrando dos alunos e dos professores que Deus possa realmente guiar a todos para o ano letivo que começará. Alguns estados já começou, mas a maioria ainda não. Aqui em Nova York vai iniciar agora no início de setembro, na primeira semana de setembro. Alguns aí no meio de agosto, mas que Deus realmente possa se intervir e que tudo possa ser feito da melhor maneira possível para ter o menos estresse e o menos problema possível, porque é tudo novo, é tudo diferente. Muitas escolas estão adotando os 2 sistemas, o sistema de aula presencial e o sistema de aula pela internet. Então, para os professores não vai ser fácil isso, porque imagina só um professor ter que dar aula com uma máscara, um shield, alguma coisa, os alunos com um protetor na mesa deles. Agora imagina uma sala de pré, imagina uma sala de primeiro aninho. As crianças pequenas vão pegar máscara e vão ficar brincando de estilingue nessa sala, né? Então imagina só como que não vai ser esse transtorno. E também os próprios professores, que vão ter que ensinar a matéria ali e também se preocupar com aqueles que estão em casa assistindo a aula. Então, é muito especial que todos vocês lembrem, principalmente os que estão assistindo pela internet, os que estão aqui, de orar por esse momento. É um momento muito difícil, até dos pais decidirem. E aí, mando meu filho para a escola? Não mando. Assisto em casa, mas para assistir em casa tem que ter alguém cuidando. Muito complicado essa decisão. Então, lembrem de orar. Muito bem feito o pedido de orar pelos professores e pelos alunos também. Então, Silvana, pode falar, você tinha levantado a mão, e eu gostaria que a Júlia orasse, fizesse uma das orações, e a tia Helena também depois da Silvana, o tio Carlos quer falar. Pode falar, Silvana. Eu quero pedir oração para minha prima, o nome dela é Marisa. Marisa. Bíblicos com a Nutella. E ela está tendo muitas provações mesmo, e ela está tendo muita dificuldade de entender tudo de ruim que está acontecendo, né? Depois que ela tomou a decisão de entregar o coração dela para Deus. Uau. Então, eu vejo aí claramente Satanás trabalhando na vida dela. Sim. De várias maneiras, no casamento, com o filho, com a família, irmão, mãe, pai. Então, ela pede oração, né, para que todos juntos possamos ajudá-la em oração. Sim. Peço oração para o filho de uma amiga. Ele está com problema nas vistas.
e uma úlcera na córnea. Sim. Ele está fazendo um tratamento e ela pede ajuda em oração para que esse tratamento dê solução para o problema que ele tem, porque ele pode ter depressão. Então, ela é uma mãe que está muito aflita, né? Sim. Então, eu gostaria que os irmãos lembrassem de orar por ela. O menino chama Nicolas. Desculpa, Victor. Victor. Tá bom. Sim. Tá bom, vamos lembrar. Sim, tio Carlos e Helena podem falar, por favor. O pedido da Danilo me lembrou de um caso especial que nós temos no nosso grupo aqui também. Sim. Você conhece o Eduardo Beltz? Sim, tudo. O pai dele está muito doente com câncer. Né? Acho que já é como a segunda ou terceira vez que a senhora tem pedido muita oração pelo pai dele. Porque vamos lembrar, eu não sei se o pai dele é pastor, não lembro. É, aposentado, jubilado, né? Lá do Paraná. Família Belz, muito querida lá em Curitiba, e vamos realmente lembrar de orar por eles, porque esse câncer é danado. E também aqueles que estão com Covid, Covid-19, vamos lembrar de orar por eles. Tem um pedido aqui no Facebook da Elizabeth, que pede oração pela Soila, que está com Covid, e também o netinho da Elizabeth, que nasceu prematuro. Então, vamos lembrar de fazer esses pedidos. Gente, são muitos os pedidos, alguns expressados, outros não. Muitos de nós temos no nosso coração desejo, anseio, sofrimento, necessidade, e Deus conhece, Deus sabe, e Ele tem realmente um plano especial para cada um de nós. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Alguém mais quer falar alguma coisa mais? O Nenê está aqui também, o pai do Vini, a gente tem lembrado de orar pelo Vini. Alguém do pessoal que está nos assistindo pela internet, daqui a pouquinho nós vamos ter uma mensagem muito especial com o pastor Paulo Bechara. Aproveite essas mensagens que nós temos apresentado aqui ultimamente. Nós temos um canal lá no YouTube que também chama PG Não Mais Eu. Aproveite, mande essas mensagens para os seus familiares, para os seus amigos. São mensagens espirituais que vêm de encontro com a nossa necessidade daquilo que nós estamos passando hoje. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, que não nos conhecem ainda, nós estamos aqui em Nova York, mas nós temos aqui na nossa sala gente daqui do Brasil, de vários lugares dos Estados Unidos, e é muito bom a gente poder parar, entender, ouvir e orar para todos. Temos mais um pedido também, antes de continuar, que é da Jaidete, que está nos assistindo pela internet. Ela pede que ora pelo seu pai, que está internado lá no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. É um senhor de 92 anos que precisa também das nossas orações. Vamos lembrar de orar para essas pessoas. Muitas nós conhecemos, muitas nós não conhecemos, mas Deus há de com certeza responder as orações e cuidar de todos vocês. Tá bom, gente? Então, vamos onde você estiver. Feche seus olhos se você quiser ajoelhar. E eu gostaria de pedir, então, Silvana, que ela fizesse a primeira oração e depois, se você pudesse ficar até um pouquinho mais perto do microfone, desculpa, para a gente poder te ouvir melhor, que você fizesse a primeira oração e depois a tia Helena também fizesse a segunda oração por todos esses pedidos e para os próximos momentos que nós teremos aqui. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, então. Isso. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo esse meeting, tudo que se fez. Obrigado aos que estão aqui e que você pode abençoar todos os pedidos das pessoas e possa dar certo. Obrigado pelo o dia e por tudo que você fez por nós. Abençoe o pastor que vai pregar e ajude as pessoas que estão assistindo, porque cada um, eu sei que talvez a pregação vai tocando o coração deles no jeito que eles precisam. Ajude que nós podamos ter um bom dia e um bom culto em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso amado e poderoso Deus, gratas somos uma vez mais pela oportunidade, no meio da semana, de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais do Senhor. Amém, Senhor. Senhor escutou todos os pedidos, são diversos, são muitos, ó Pai, as necessidades são muitas.
pedidos de saúde, pedidos de crianças que nasceram antes de tempos, cirurgias, pedidos de seres queridos que perderam seu ser amado. Oh, Senhor, Amém. quanta dores, quanta tristeza, um país que tem caos por causa de uma explosão que não faz sentido, oh, Senhor. Mas tudo colocamos nas tuas mãos. O Senhor sabe como dirigir nossas vidas. Se as colocamos nas tuas mãos com sinceridade. Guia-nos, proteja-nos, oh Senhor. Perdoa nossos pecados. E agora sei como o pastor Bechara que vai explanar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Mais uma vez, pastor Paulo Bechara, uma alegria demais ter você aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelos livros que você mandou. Chegou tudo certinho aqui, graças a Deus. E que Deus possa usá-lo grandemente mais uma vez, para a sua honra, para a sua glória, e que nós todos juntos, Amém. Se nós nos encontrarmos aqui, pastor Bechara, aqui nessa terra, que nós possamos, não só nesse pequeno grupo aqui, mas todos os grupos, né, estarmos juntos nos céus, Amém. Lá nas mansões celestiais, que Deus possa usá-lo grandemente nesses próximos momentos. Amém. Eu quero saudar a todos com muita alegria. É um privilégio nós estarmos conectados por esse meio tecnológico, pessoas de vários cantos da terra. E, irmão Edson, eu quero aproveitar para agradecer a Deus pelo lindo trabalho que você faz para a honra e glória de Deus, você e sua família. Quero desejar as bênçãos do Senhor para você, seus colegas anciãos, para o pastor da igreja. E ao passarmos por esses momentos peculiares e únicos na nossa geração, que possamos ser um povo de esperança, e buscarmos maneiras criativas de ministrarmos uns aos outros e para as pessoas que não conhecem ainda o Evangelho de Jesus. Há pouco eu vi um anúncio para aqueles que têm interesse. Eu sei que a ADRA está fazendo um lindo trabalho em Beirute. E eu vi um anúncio mostrando que é possível fazer algumas contribuições. Então, aqueles que têm interesse, eu acho que não é difícil de encontrar este anúncio da ADRA na internet. Os que têm interesse de apoiar com as suas orações em alguma contribuição, não importa quanto, nós recomendamos que você olhe para o trabalho que a ADRA está fazendo. Irmãos queridos, eu pastoreio 2 igrejas aqui na Califórnia. Uma delas é a igreja de Tino, de fala portuguesa, e a menos de 1 milha desta igreja eu tenho também uma igreja hispânica, de Tino também. Há uns anos atrás eu fui chamado, recebi esse chamado do Senhor e fui obrigado a aprender espanhol. Estou aprendendo ainda com os membros da igreja. Amém. E é o nosso privilégio servirmos ao Senhor nesta área. Eu me lembro que alguns anos atrás eu li o Apocalipse e gostava bastante. Mas muito do Apocalipse eu não compreendia, e mesmo até hoje eu estou engatinhando. Mas eu decidi tomar um passo de fé e fazer uma série de sermões sobre o Apocalipse para as minhas 2 igrejas. E vejam como Deus é bom. Nesta série que eu decidi fazer, eu estou aprendendo mais do que nunca e quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi ultimamente sobre o Apocalipse. E como eu disse, eu ainda estou engatinhando, mas para mim é a bondade do Senhor que abre as portas do nosso entendimento pelo Espírito Santo. Eu pensei em compartilhar com vocês uma visão do céu no Apocalipse. Existem várias visões do céu no Apocalipse. E decidi compartilhar esta visão do céu no Apocalipse porque
Nós, como povo de Deus, devemos ser um povo de esperança, um povo que confia em Deus mesmo em momentos difíceis da nossa vida. E devemos ser um povo que tem os pés no chão, um povo que cuida uns dos outros, um povo que se preocupa com as pessoas que não conhecem o Evangelho. E eu creio que essa visão pode nos ajudar na pregação do Evangelho e na busca desta esperança. Eu quero convidá-los para, primeiramente, lermos Apocalipse capítulo 3, versículos 20 a 22. Apocalipse 3, versículos 20 a 22. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em duas coisas. Queria que vocês prestassem atenção em duas coisas. Vamos ler esse texto para ver se nós captamos essas duas coisas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o fim das cartas às 7 igrejas. Em cada carta, Jesus dá conselhos, Jesus repreende e promete recompensas àqueles que forem fiéis na sua jornada aqui nesta terra. Quais são as duas coisas que eu queria que você marcasse hoje? No verso 20, diz que Jesus está à porta. Eu queria que você marcasse esta palavra porta. Um pouco mais tarde, diz que Jesus promete que aqueles que forem fiéis, vitoriosos, vão se assentar com Jesus no seu trono, assim como ele também venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. Então, eu queria que vocês se lembrassem de duas palavras, porta e trono. Aliás, essa palavra trono é mencionada várias vezes no Novo Testamento, mas 3/4 das vezes que a palavra trono é mencionada no Apocalipse, no Novo Testamento, 3/4 está no Apocalipse. E a maior parte das vezes que a palavra trono está sendo mencionada em Apocalipse é nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse, que nós vamos olhar para esses capítulos daqui a pouquinho. Então, note que, em grego, a palavra para vitória é, se eu não me engano, a palavra Nike. Daí vem a palavra que aquela fábrica de tênis Nike adotou para ser vencedor, mas a palavra vem do grego. E, se eu não me engano, havia uma deusa da vitória. Uma deusa grega. Essa palavra está aqui no Apocalipse. Jesus promete a vitória. Ele promete para os vencedores que vão se assentar com ele no seu trono. Naquele tempo, no tempo da antiguidade, muitas vezes o trono não era só uma cadeira. Era um tipo de um sofá. Então, note que, junto com o Pai, se assentou o Filho. E o Filho está convidando os vitoriosos e prometendo aos vitoriosos que vão se assentar no trono. Note a implicação disso. Os vitoriosos vão reinar com Cristo.
com o Pai. Vejam, o apóstolo Paulo diz que olho não pode ver, nós não podemos imaginar o que o Senhor tem preparado para nós. Então, notem que no final das cartas às 7 igrejas, João fala de uma porta, ele diz que Jesus está esperando a porta, e ele promete uma recompensa aos vitoriosos. Agora nós vamos ler o comecinho do capítulo 4, versos 1 em diante. Depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Notem, eu pedi para vocês prestarem atenção numa palavra, e uma das palavras é a porta. Jesus está à porta. Mas agora nós vemos que João, ele é convidado para entrar no céu numa visão. E como que ele vai entrar no céu? Na sua visão, existe uma porta aberta no céu. Olhem, para mim, isso existe. Aqui nós temos implicações extraordinárias. Se você e eu abrirmos a porta da nossa vida, do nosso coração, do nosso ser para Jesus cada dia, assim como João encontrou uma porta aberta e entrou no céu, se você e eu abrirmos esta porta ouvindo a voz de Jesus, a voz da sua palavra, vai ter uma porta aberta para você e para mim. Amém? Uma porta aberta para você e para mim. E João está, pela fé, convidando não somente as 7 igrejas, mas as igrejas que estavam ao redor das 7 igrejas. É como se ele estivesse dizendo: vocês que têm passado por perseguição, vocês que têm passado por tribulações, por falhas na vida espiritual, vocês que têm se distanciado do Senhor e têm sido convidados a voltar, venham como vocês estão, sejam vitoriosos em Cristo e venham comigo pela fé e entrem por esta porta aberta. Então, João atende à voz que ele tinha ouvido no céu, que diz: a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, eu lhe mostraria o que deve acontecer depois destas coisas. Então, João sobe no céu em visão. Verso 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. A segunda palavra está aqui, trono. Então, a última promessa que Jesus faz, ele faz uma promessa de que os vitoriosos vão se assentar no trono dele e do Pai. E nos capítulos 4 e 5, então, Jesus fala várias vezes de trono. Ele fala sobre trono. Então, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e eu lhe mostraria o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Quem era esse alguém? Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal.
No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Então vocês vejam que o Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Cada um dos símbolos aponta para uma realidade. E vocês notem que João vê alguém sobre o trono, mas essa pessoa é tão sublime, tão maravilhosa, tão indescritível, que João não consegue descrever este alguém em termos humanos, porque este alguém não é humano, é divino. Então, em vez de descrever alguém, essa pessoa era assim, 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 ele diz, olha, tinha alguém assentado sobre o trono e ele parecia como jaspe, ou diamante, e sardônio, e diz que tinha um arco-íris parecendo uma esmeralda que circundava o trono. Eu creio que esse arco-íris simboliza a misericórdia de Deus, porque quando Deus fez a promessa para Noé, dizendo, nunca mais vai ter um dilúvio, eu nunca mais vou destruir esta terra com um dilúvio, Deus deu o sinal do arco-íris, e Deus fez esse concerto não somente com Noé, mas ele fez este... Desculpem que eu pensei que eu tinha... Desculpem. Eu vou perdoar essa pessoa porque é o meu pai, viu? Mas eu tenho que descobrir que é o meu... Desculpem. Desculpem, por favor. O meu querido pai fez uma ligação para mim e eu vou atender mais tarde. Vocês estão aqui ainda, não? Estamos aqui. Tá. Sim, pode continuar, pastor. Tá bem. Vamos junto. Então, Edson, me ajuda. Onde que eu estava antes da ligação que apareceu? Eu acho que eu estava falando da visão. Da visão. Ele está insistindo. Pode atender ele, pastor. Não, eu quero descobrir como é que eu desativo aqui. Você está usando o seu telefone? Nós estamos falando da visão. Isso. Versículo 5. De Deus. E do arco-íris. João não consegue descrever esta visão e ele diz, olha, aquele que estava sentado sobre o trono parece um diamante, tem um arco-íris sobre o trono, é um sinal de misericórdia, da justiça de Deus. E aqui diz que haviam 24 tronos onde os 24 anciãos se assentavam. Possivelmente, esses 24 anciãos simbolizam os 12 filhos de Israel e os 12 discípulos de Jesus. E esses 24 anciãos possivelmente simbolizam os redimidos que serão salvos pelo sangue de Cristo. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Aqui também diz, no verso 5, que diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E haviam 4 seres, que possivelmente eram seres celestiais. Então, João tem essa visão do céu, e ele não consegue descrever este ser, porque este ser é um ser indescritível. Vocês se lembram quando Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. E aí ele
pede para Deus para ver a glória de Deus. E Deus diz, eu vou mostrar a minha glória, e quando Deus passa, ele põe a mão sobre a visão de Moisés, e Moisés somente pode ver as costas de Deus. Na verdade, Deus se manifesta a Moisés, da maneira como Moisés pode vê-lo. Ele alcança Moisés onde ele está, ele vai até onde Moisés está, mas ele impede que Moisés o veja face a face. Esse Deus misericordioso agora permite que João tenha uma visão do céu. Mas é interessante que Jesus não está presente nessa primeira cena. Mais tarde, os seres viventes cantam 2 cânticos de louvor a Deus Pai. Mais tarde, no capítulo 5, é que nós vemos o Messias. E assim como 2 cânticos foram cantados em homenagem a Deus Pai, 2 cânticos mais tarde são cantados em homenagem a Deus Filho. Vamos para o capítulo 5 agora. Capítulo 5, verso 1 diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vejam, Jesus não está nesta cena de Apocalipse capítulo 4. É verdade que Jesus é aquele que chama João. Ele chama João para entrar pela porta aberta no céu. Mas ele não está presente aqui. No capítulo 5 acontece uma crise, acontece um desafio. Existe um livro selado do lado direito daquele que está sentado no trono. E esse livro é tão importante, e aqui diz que ninguém no céu nem na terra podia abrir os selos deste livro. E era uma questão de salvação. Era uma questão do caráter de Deus. E João começa a chorar. O interessante é que um dos anciãos interrompe João e diz: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, João se tranquiliza. E acontece uma coisa muito interessante no Apocalipse. João ouve alguma coisa e ele depois procura ver o que está acontecendo e ele vê uma outra coisa que é a mesma coisa. Então, João ouve falar do leão da tribo de Judá e no verso 6 diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, João ouve falar do leão da tribo de Judá,
que é aquele que tem poder para abrir os 7 selos do livro, que está selado, mas ele, quando volve-se ao redor para ver quem é esse leão da tribo de Judá, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro como que imolado. É muito interessante porque isso não acontece pela primeira vez em Apocalipse. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos no capítulo 1, no verso 10, diz assim: no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva um livro e envie esse livro para 7 igrejas. Então, ele ouve uma voz como de trombeta. Mas quando ele se volve para ver quem é essa voz, ele vê, no verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Então, ele vê quem é essa voz, e ele não vê a voz que fala como de trombeta, ele vê alguém semelhante a um filho de homem. E quem é esse? É Jesus. Só que é um Jesus que está passando por entre os candelabros, que representam as 7 igrejas. Esse Jesus é o Jesus ressurreto. Esse Jesus é o Jesus rei, que se assenta sobre o seu trono. Ele é um Jesus diferente. Em Apocalipse, ele é o Jesus rei, e esse mesmo Jesus rei é retratado no livro de Hebreus como Jesus, o sumo sacerdote celestial. Jesus, aquele que intercede pelos crentes. Então vejam, assim como João ouve alguém falando como voz de trombeta, ele olha e vê alguém semelhante ao Filho do Homem, assim também ele ouve falar do leão da tribo de Judá, e ele olha e ele vê um cordeiro como que imolado. E é muito interessante que também em Apocalipse 7, ele ouve falar dos 144 mil. Em Apocalipse capítulo 7, eu creio que é o verso 4, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Ele ouve o número dos 144 mil, mas quando ele se volve para ver os 144 mil, ele vê, na verdade, uma grande multidão. Então, os 144 mil na terra são a grande multidão no céu. Talvez com aspectos diferentes, mas ele ouve o número de 144 mil e ele se volve e ele vê no céu a grande multidão que ninguém podia contar, a grande multidão de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono e do Cordeiro. Mais tarde ele vê a grande multidão sobre o mar de vidro, mas notem no capítulo 4, no versículo 6, o mar de vidro está lá, mas a grande multidão não está lá ainda, porque a volta de Jesus não aconteceu ainda. Então o mar de vidro não tem a grande multidão no capítulo 4, verso 6. Este Jesus, esta palavra encarnada que veio a esta terra, se tornou um bebê, caminhou nesta terra, ministrou aos discípulos e às multidões, viveu uma vida perfeita. Este Jesus que morreu e foi vitorioso, este Jesus que ressuscitou e ascendeu ao céu, este Jesus foi o único capaz de abrir os selos. E por isso João parou de chorar. Deus criou tudo. Ele criou o ser humano.
ele redimiu o ser humano. E este plano de redenção acontece por meio de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Uma outra coisa muito interessante nesses 2 capítulos, Edson e esta querida igreja que se reúne aqui no Zoom e no YouTube, no Facebook. Uma outra coisa muito interessante, no capítulo 4, quando ele está descrevendo aquele que está sentado sobre o trono, ele diz assim no verso 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quem são esses 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono como 7 lâmpadas de fogo? Vamos agora para o capítulo 5. Capítulo 5, verso 6. Diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, e 7 chifres simbolizam poder. Então, esse cordeiro, que era o mesmo que o leão da tribo de Judá, era um cordeiro, mas era um cordeiro poderoso, porque 7 chifres simbolizam poder e majestade. Então, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, os 7 Espíritos de Deus que, no Apocalipse 4, são caracterizados como 7 lâmpadas de fogo, estes mesmos 7 Espíritos de Deus, no capítulo 5, são os 7 olhos do Cordeiro. Note que eu já mencionei que o Apocalipse é cheio de símbolos. Eu acredito que estes 7 Espíritos de Deus, que são 7 lâmpadas de fogo no Apocalipse 4, e que são os 7 olhos do Cordeiro em Apocalipse 5, eu acredito que eles representam o Espírito Santo. Por quê? Porque aqui diz que estes 7 Espíritos de Deus foram enviados a toda a terra. Notem, a Trindade estava intimamente envolvida na criação, na redenção, no plano de salvar o ser humano. Quando Jesus foi batizado, ele foi batizado, o Espírito Santo veio como pomba, com aparência de pomba, e Deus fala: este é o meu filho amado que me traz muita alegria. Trindade está envolvida na sua salvação e na minha. A Trindade quer salvar você. Note que esses 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, aqui diz que eles são os olhos do Cordeiro. Em João, no capítulo 16, Jesus fala com seus discípulos e diz assim: vai ser bom para vocês que eu vá. Porque se eu for, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E Jesus, então, dá instruções para os discípulos. Ele diz assim: vocês não saiam de Jerusalém até que ele venha. Então, se isto é assim, o capítulo 5 é uma visão da entronização de Jesus no céu, quando ele ascende ao céu e é entronizado como rei. Porque aqui diz que esses 7 Espíritos foram enviados por toda a terra. Então, se Jesus, nesse momento, no momento de Apocalipse 5, está sendo entronizado, ele tem o poder para abrir os selos. Este Jesus envia o Espírito Santo para a terra. E quando os discípulos em Jerusalém, por 10 dias esperaram, se humilharam, se reconciliaram,
se colocaram nas mãos de Deus, eles recebem o Espírito Santo e nunca mais são os mesmos. Então, talvez aqui nós estejamos tendo uma visão junto com João, uma visão da entronização de Jesus como rei no céu. O Espírito Santo, juntamente com o Pai e o Filho, está presente. E ele é enviado para a terra para equipar, para tomar posse dos seus discípulos. Então, aqui nós vemos, queridos irmãos, uma visão da Trindade trabalhando em favor da humanidade. Jesus recebe 2 cânticos em sua homenagem. Vamos ler um deles. E aqui nós só podemos ler, e por falar nisso, o Messias de Handel possivelmente foi inspirado nesses 2 capítulos. Talvez no capítulo 19 também. E vale a pena ouvirmos o Messias de Handel, é uma coisa extraordinária, falando sobre a vitória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler que coisa extraordinária este cântico para o Cordeiro. Verso 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Eu mencionei que 2 cânticos foram cantados em homenagem ao Pai no capítulo 4. No capítulo 5, 2 cânticos são cantados em homenagem ao Cordeiro. E há um 5º cântico no final, cantado em homenagem ao Cordeiro e àquele que está sentado no trono. Diz no verso 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Estes cânticos que começam em Apocalipse 4, eles têm um crescendo, um crescendo, e vão se unindo as vozes, e neste último cântico do versículo 13, todo o universo está cantando em homenagem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. É interessante também que no verso 7 a 9 diz assim, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Vejam que, no final do Apocalipse, João vê um anjo poderoso, ele pensa que ele deve adorar esse anjo, e ele se ajoelha, e o anjo rapidamente diz assim, eu sou seu companheiro, não se incline perante mim, porque eu sou criatura. Adora a Deus. Em Apocalipse 4, 2 cânticos em homenagem ao Pai. Em Apocalipse 5, 2 cânticos em homenagem ao Cordeiro. E aqui nos diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram diante do Cordeiro. Jesus, quando estava sobre essa terra, no início pouca gente sabia que ele era o Messias. E parece que houve uma história de um cego que foi curado por Jesus em João, no Evangelho de João. Este cego, ele é curado por Jesus, ele dá um testemunho perante os fariseus, ele não sabe quem curou, e mais tarde Jesus o encontra no templo. E o cego diz para Jesus, quem é ele que me curou para que eu possa adorá-lo? E Jesus disse para ele, é esse com quem você fala.
é esse que você está vendo. Você foi curado por ele. E aquele cego, aquele ex-cego, então se ajoelha e adora o Filho de Deus. É muito importante, queridos irmãos, mesmo em meio às tribulações, termos uma visão do céu que é baseada na palavra de Deus. E esta visão, João teve, é como se ele estivesse convidando a gente para entrar por esta porta aberta do céu, para junto com ele imaginarmos pelos olhos do céu como é o céu e vermos o plano da salvação e compreendermos um pouquinho somente do que quer dizer reinar com Cristo e se assentar no seu trono com ele. Agora veja, no verso 8 diz assim: ao recebê-lo, capítulo 5, 8, ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Essa parte é muito importante também. A sua oração feita com fé conta. A oração que você faz pelo seu filho conta, pela sua filha, mesmo que não pareça. A oração que você faz pelas pessoas queridas, pelos seus vizinhos, conta, é importante, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos daquele que morreu na cruz. Não desista. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra de Jesus. Não pare no meio do caminho. As nossas orações são importantes. Na verdade, o Apocalipse é uma mescla de visões entre o que passa na terra e o que passa no céu. E uma das coisas que nós aprendemos é que o céu e a terra estão intimamente ligados por causa de Jesus e do que ele fez por nós. Gente querida, irmãos maravilhosos, Deus está sobre o seu trono, mesmo que às vezes não pareça. Deus reina. Jesus foi entronizado sobre o seu trono. E ele disse: aquele que vencer, eu vou trazer comigo para que ele se assente comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Lembre-se, pelos olhos da imaginação, que o trono de Deus é um sofá muito grande, onde muita gente vai se assentar. Mas não é só o se assentar no trono. Quais são as implicações de se assentar no trono? Os salvos vão compreender as coisas que eles não compreendiam antes. Eles vão compreender que Deus é soberano, que Deus é perfeito, que Deus sabe de todas as coisas. Nós conhecemos a nossa história até aqui e olhe lá, Deus conhece a nossa história até o final, antes de acontecer. Deus está sobre o seu trono. Se você perdeu alguém, alguma pessoa querida com Covid-19 ou com alguma outra doença, lembre-se que Deus está sobre o seu trono. Nós somos um povo de esperança porque Deus está sobre o seu trono. E porque Jesus morreu por nós na cruz. E hoje está intercedendo pelos seus filhos. Eu pensei em compartilhar com vocês alguns desses pensamentos de Apocalipse, capítulo 4 e 5, que seja uma bênção para todos nós, que nós possamos andar no caminho do Senhor cada dia, dando prioridade para a palavra de Deus. Que Deus abençoe todas as nossas igrejas aqui representadas, que possamos nutrir essa visão do céu enquanto caminhamos a jornada cristã de fidelidade com Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Amém. Pode orar para nós, por favor, pastor. Como não? Oremos juntos. Pai maravilhoso, nós te agradecemos porque tu és Pai. Tu és Deus forte e poderoso. Tu és o nosso refúgio
e socorro bem presente. Às vezes podemos passar por tribulações e algumas nuvens até podem impedir que nós vejamos com clareza esta visão do céu. Às vezes estamos um pouco perdidos com dúvidas, com tribulações, com sofrimento. Mas nos lembramos da palavra de Jesus que disse: no mundo tereis tribulação, mas não se aflijam porque eu venci o mundo. Que a tua paz esteja em nosso coração, nos nossos lares. Que possamos lembrar que fomos comprados com o sangue do Cordeiro. Ele nos comprou, nos redimiu para que fôssemos sacerdotes, embaixadores do Senhor nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis. Anima a nossa fé. Ajuda-nos a compartilharmos as bênçãos do Evangelho que recebemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Que nunca percamos de vista a visão extraordinária do teu plano para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Que mensagem maravilhosa, pastor. Louvado